Já alguma vez deu por si a lutar para abrir um frasco de compota que antes abria sem sequer pensar nisso? Ou talvez tenha notado que subir as escadas do prédio, que antes era uma tarefa automática, agora parece uma pequena montanha a conquistar, deixando-o sem fôlego no topo. Esta perda de força não é imaginação sua. É uma realidade dolorosa para muitos de nós depois dos 70 anos. Sentimos que a nossa independência está a escapar-se por entre os dedos, um pouco de cada vez. O medo de uma queda, de não conseguir levantar-se sozinho, começa a pairar como uma sombra. Os médicos e os filhos bem-intencionados dizem sempre o mesmo: coma mais proteína. Coma mais ovos, mais bifes de frango. Mas e se eu lhe dissesse que essa recomendação, embora não esteja errada, está incompleta? E se existisse uma forma de proteína que o seu corpo, nesta fase da vida, consegue usar de forma muito mais rápida e eficiente para construir músculo, quase como um atalho para recuperar a força perdida? Neste vídeo, vamos desvendar não só que proteína é esta, mas também 5 hábitos simples que, quando combinados com ela, podem verdadeiramente transformar a sua vitalidade e força. Fique comigo até ao fim, porque o último segredo que vou partilhar é algo que a maioria das pessoas ignora completamente, mas que pode ser a chave que faltava para rejuvenescer os seus músculos. Vamos então começar a resolver este quebra-cabeças. A primeira peça, e talvez a mais surpreendente, não é um alimento exótico ou um suplemento caro vindo do outro lado do mundo. É algo que talvez até já tenha ouvido falar, mas que provavelmente associou aos jovens musculados do ginásio. Estou a falar da proteína de soro de leite, também conhecida como whey protein. Agora, antes que abane a cabeça e pense, isso não é para mim, peço que me dê 2 minutos para lhe explicar por que é que esta proteína é, na verdade, muito mais eficaz para uma pessoa com mais de 70 anos do que um bife ou 2 ovos cozidos. Imagine que os seus músculos são uma parede de tijolos que precisa de ser reparada e reforçada todos os dias. A proteína que come são os tijolos. Quando come um pedaço de carne ou um ovo, o seu corpo tem de trabalhar arduamente para digerir essa comida, partir a proteína em pequenos pedaços, os aminoácidos, e só depois é que esses tijolos ficam disponíveis para ir para os músculos. Este processo, com a idade, torna-se mais lento e menos eficiente. É como se os tijolos chegassem ao local da obra numa carroça puxada por um burro cansado. Muitos perdem-se pelo caminho. A proteína de soro de leite, por outro lado, é como se os tijolos chegassem num comboio de alta velocidade. Ela já vem pré-digerida, por assim dizer. O seu corpo absorve-a quase instantaneamente. Em particular, é riquíssima num aminoácido chamado leucina, que funciona como o mestre de obras que dá a ordem para começar a construção muscular. Depois dos 70, precisamos de um sinal mais forte para que essa construção aconteça. E a leucina do soro de leite dá esse sinal alto e bom som. Não precisa de se tornar um atleta. Uma simples colher de medida num copo de água, leite ou até misturada num iogurte ou numa sopa morna, pode fazer uma diferença monumental. É uma forma simples e eficaz de garantir que os materiais de construção chegam ao destino certo, na hora certa. Mas ter os melhores tijolos do mundo não serve de nada se não os usarmos da maneira correta. E isso leva-nos ao nosso primeiro hábito fundamental: a distribuição da proteína ao longo do dia. Muitos de nós temos um padrão alimentar semelhante. Um pequeno almoço leve, talvez um pão com manteiga e um galão, um almoço mais composto e um jantar que pode ser substancial ou, por vezes, apenas uma sopa.
O problema é que o nosso corpo tem um limite de quanta proteína consegue usar de uma só vez para construir músculo. Se comer toda a sua proteína ao jantar, é como despejar um caminhão inteiro de tijolos na obra à meia-noite. A equipa de construção só consegue usar alguns, e o resto é desperdiçado ou armazenado como gordura. A solução é ser mais inteligente. Em vez de um grande pico de proteína, queremos um fornecimento constante ao longo do dia. O ideal é apontar para cerca de 20 a 30 gramas de proteína em cada refeição principal. O que é que isto significa na prática? Ao pequeno almoço, em vez do pão simples, que tal um iogurte grego natural, que é muito mais rico em proteína, com umas nozes e uma colher de aveia? Ou umas fatias de queijo fresco com o seu pão de centeio? Ao almoço, um bom filete de carapau ou sarda grelhada com umas batatas cozidas e legumes é excelente. Ao lanche da tarde, em vez de bolachas, por que não um punhado de tremoços ou amêndoas? E é aqui que a proteína de soro de leite se torna uma aliada fantástica. Um batido rápido a meio da manhã ou ao lanche garante que atinge essa meta de proteína facilmente, mantendo os seus músculos alimentados e prontos para a reparação. Ao jantar, uma sopa de leguminosas, como grão de bico ou feijão, com um ovo cozido ou umas lascas de bacalhau, completa o ciclo. Ao distribuir a proteína desta forma, está a dar ao seu corpo um fluxo contínuo de materiais de construção, permitindo que ele repare e fortaleça os músculos de forma muito mais eficiente. Não se trata de comer mais, mas sim de comer de forma mais inteligente, respeitando a forma como o nosso corpo funciona nesta fase da vida. Agora que já ajustamos a nossa alimentação e o momento em que a consumimos, há outro elemento crucial que muitos de nós pensamos que é apenas para os jovens nos ginásios, algo que talvez até evitemos por medo de nos magoarmos. Falo do treino de força. Mas, por favor, não se assuste com estas palavras. Quando digo treino de força, não estou a sugerir que se inscreva num ginásio para levantar pesos pesados. O treino de força para nós, depois dos 70, pode ser feito na segurança e conforto da nossa casa, com o nosso próprio corpo. Pense nisto. A proteína que comemos, incluindo aquele soro de leite maravilhoso, é o material de construção. Mas para que o corpo saiba onde usar esse material, precisa de receber um sinal, uma ordem de trabalho. O exercício de resistência é essa ordem. Ele diz aos seus músculos: atenção, preciso que fiquem mais fortes para conseguir fazer esta tarefa. Sem esse estímulo, a proteína extra pode não ser usada da forma mais eficaz. E que estímulo é esse? Coisas incrivelmente simples. O melhor exercício de todos, e que pode começar a fazer agora mesmo, é levantar-se e sentar-se de uma cadeira. Coloque uma cadeira firme, sem braços, e tente levantar-se e sentar-se 10 vezes seguidas, sem usar as mãos para se apoiar. Este movimento fortalece os músculos das pernas e dos glúteos, que são essenciais para o nosso equilíbrio e para nos levantarmos de forma independente. Outro exemplo: pegue em 2 latas de feijão ou 2 garrafas de água de meio litro, uma em cada mão. Sente-se direito numa cadeira e levante os braços para os lados, até a altura dos ombros, e baixe-os lentamente. Faça isto 10 vezes. Está a fortalecer os seus ombros e braços. Quer trabalhar o peito e as costas? Fique de pé, a um braço de distância de uma parede, e coloque as palmas das mãos na parede. Incline-se para a frente, dobrando os cotovelos, como se fosse dar um beijo na parede, e depois empurre-se de volta à posição inicial. Estas são as chamadas flexões de parede. A chave não é a intensidade, mas a consistência. É muito melhor fazer 10 minutos destes exercícios simples todos os dias do que esgotar-se uma vez por semana.
Este movimento regular envia um sinal constante ao seu corpo para usar a proteína que lhe está a dar para construir e manter a sua preciosa massa muscular. E enquanto estamos a mover o corpo, não nos podemos esquecer do combustível mais básico e muitas vezes mais negligenciado de todos, a água. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos sequer ligeiramente desidratados, os músculos perdem força, contraem-se com menos eficiência e a nossa capacidade de recuperação diminui. O problema é que, com a idade, o nosso mecanismo de sede torna-se menos fiável. Muitas vezes, já estamos desidratados antes de sentirmos sede. Além disso, a desidratação pode causar tonturas, confusão e aumentar o risco de quedas. Manter-se hidratado é uma das coisas mais simples e poderosas que pode fazer pela sua força muscular e saúde geral. Como garantir que bebe o suficiente? Não espere pela sede. Tenha uma garrafa de água sempre à sua vista, na mesa de cabeceira, ao lado do sofá. Cada vez que olhar para ela, beba um gole. Se não gosta de água simples, infusões de ervas como chá de cidreira, lúcia-lima ou camomila contam para a sua hidratação. As sopas, ricas em água e nutrientes, são uma excelente forma de se hidratar, especialmente ao jantar. Frutas como melancia, melão e laranja também são fantásticas. Lembre-se, a água é o ambiente onde todas as reações químicas do corpo acontecem, incluindo a síntese de proteínas nos músculos. Se o ambiente estiver seco, o trabalho de construção será lento e ineficaz. Falamos de comer, de mover, de beber, mas e o tempo de descanso? É aqui que a verdadeira magia acontece. Pode fazer tudo o resto na perfeição, mas se não dormir o suficiente, estará a sabotar os seus próprios esforços. É durante as fases de sono profundo que o nosso corpo liberta a hormona do crescimento e realiza a maior parte da reparação e construção muscular. É quando os tijolos de proteína que consumiu são finalmente assentados para fortalecer a parede muscular. Muitos de nós lutamos com o sono à medida que envelhecemos. Acordamos à meio da noite, temos dificuldade em adormecer. Mas há pequenos hábitos que podem fazer uma grande diferença. Tente criar uma rotina. Deite-se e levante-se sensivelmente à mesma hora todos os dias, mesmo ao fim de semana. Isto ajuda a regular o seu relógio biológico. 1 hora antes de dormir, desligue a televisão, o telemóvel, o tablet. A luz azul destes ecrãs interfere com a produção de melatonina, a hormona do sono. Em vez disso, leia um livro, ouça música calma ou um programa de rádio. Certifique-se de que o seu quarto está escuro, silencioso e a uma temperatura agradável. Evite refeições pesadas, cafeína ou álcool perto da hora de deitar. Um chá de tilha morno pode ser reconfortante e ajudar a relaxar. O sono não é um luxo. É uma necessidade biológica fundamental para a sua força e para a sua saúde mental. É o momento em que o seu corpo se reconstrói. Já vimos como a proteína certa, no momento certo, combinada com movimento, água e um bom sono, pode fazer maravilhas. Mas há um último ingrediente, aquele que prometi no início, que une tudo isto e que é tragicamente esquecido, mesmo aqui no nosso país soalheiro. Não é um alimento, não é um exercício. É uma vitamina que funciona como uma hormona no nosso corpo, a vitamina D. Muitos associam a vitamina D apenas à saúde dos ossos, porque ajuda na absorção do cálcio. E isso é verdade e vital. Mas o que a ciência descobriu mais recentemente é que a vitamina D desempenha um papel direto e crucial na função muscular. Existem receptores de vitamina D nas nossas células musculares. Quando a vitamina D se liga a estes receptores, ela ajuda a regular a contração muscular e a síntese de proteínas. Em termos simples, a vitamina D
É o interruptor mestre, que liga a capacidade dos seus músculos para se fortalecerem e funcionarem corretamente. A falta de vitamina D está diretamente ligada à fraqueza muscular, a um maior risco de quedas e à sarcopenia, que é essa perda de massa muscular relacionada com a idade. O paradoxo é que, vivendo em Portugal, um país com tanto sol, a deficiência de vitamina D é extremamente comum, especialmente nos idosos. Por quê? Porque passamos mais tempo dentro de casa e, quando saímos, protegemo-nos e bem do sol forte com protetor solar, que bloqueia a produção de vitamina D na pele. Então, como podemos garantir que temos níveis adequados deste interruptor mestre? A melhor fonte continua a ser a exposição solar segura. Não falo de se torrar ao sol do meio-dia. Falo de 15 a 20 minutos de sol, no início da manhã ou ao fim da tarde, nos braços e nas pernas, sem protetor. Esse curto período é suficiente para o seu corpo produzir uma quantidade significativa de vitamina D. Também podemos obtê-la através da alimentação, especialmente de peixes gordos como a nossa amada sardinha, a cavala e o salmão. A gema de ovo e alguns cogumelos também contêm alguma. No entanto, para muitos de nós, especialmente durante o inverno, a exposição solar e a alimentação podem não ser suficientes. É por isso que é fundamental que, na sua próxima consulta, fale com o seu médico de família. Peça para fazer uma análise aos seus níveis de vitamina D. É um teste simples que pode revelar muito sobre a sua saúde muscular. Se os seus níveis estiverem baixos, o seu médico poderá recomendar um suplemento. É uma intervenção simples, barata e segura, que pode ter um impacto profundo na sua força e bem-estar. Vejam bem, no fundo não é nada de complicado. Começa com a escolha inteligente de uma proteína de rápida absorção, como o soro de leite, para dar aos nossos músculos o que eles precisam, exatamente quando precisam. Depois, espalhamos essa ajuda ao longo do dia, em vez de sobrecarregar o corpo de uma só vez. Damos aos músculos um motivo para crescer com movimentos simples e seguros, como levantar-se de uma cadeira. Hidratamo-los com água, o elixir da vida. Permitimos que se reparem e se reconstruam com um sono de qualidade. E, finalmente, ligamos o interruptor mestre com a vitamina do sol. Lembrem-se, o objetivo não é voltar a ter 20 anos. O objetivo é ter 70, 80 ou 90 anos com força, com independência, com a capacidade de brincar com os netos no chão e levantar-se sem ajuda, de carregar os seus próprios sacos das compras, de viver a vida nos seus próprios termos. Cada pequeno passo, cada copo de água, cada pequena caminhada é um investimento valioso em si mesmo. Gostaria muito de saber o que pensam. Já alguma vez experimentaram proteína de soro de leite? Qual destes hábitos acham que podem começar a implementar já amanhã? Partilhem as vossas experiências e dúvidas nos comentários abaixo. A sua história pode ser a inspiração de que outra pessoa precisa para começar a sua própria jornada. Se este vídeo foi útil para si, por favor, considere deixar um gosto. Esse simples clique ajuda imenso o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho das notificações para não perder os nossos próximos vídeos, onde continuaremos a partilhar dicas práticas para viver uma vida mais forte, saudável e feliz em qualquer idade. Muito obrigado por me acompanharem. Cuidem-se, mantenham-se fortes e lembrem-se sempre: a idade é apenas um número, mas a força é uma escolha que podemos fazer todos os dias. Até a próxima!